Final de ano, né? Vamos lá. Pessoal, hoje nós iremos ter aqui a nobreza de estarmos falando sobre o livro Procrastinação. Nós iremos usufruir da página 55, o capítulo é o número 3. Então é um capítulo inédito para nós. Lembrando que amanhã tem células. Quem vai fazer churrasco amanhã? Estrogonofe, quem vai fazer? Cachorro quente. Vocês estão com medo de falar que vai fazer besteira, né? Vai, salada, fruta. Olha, tudo bem. Deixa eu falar um recado antes que eu esqueça. Lembra que na última quarta-feira nós não tivemos células, ok? Então vocês podem juntar, se assim sentirem favoráveis, de juntar o capítulo 2 e o 3, porque o 3 é muito curto, então dá para tratar os dois amanhã. Não vai ficar gastando tempo no 3 e no final, 11 horas da noite, você falar, junta aí, tem um tempo qualificado. Peço aos irmãos que façam uma célula de 8 às 10 da noite. O pastor disse, célula é de 8 às 10, ok? Acaba a célula às 10. Quem quiser ficar para resenha, fica, mas você tem que liberar aquele que tem compromisso cedo, que quer ir embora. Já não basta o culto hoje que acaba 2 da manhã, né? Entendeu? Deixa tudo organizado lá. Vamos lá, é bem curto hoje, vai ser bem direto, bem objetivo. Fica aqui um abraço da minha esposa ainda, não pode estar aqui por um bom tempo, mas vamos lá, para frente ela vai estar com a gente no nosso meio de novo, ok? O capítulo número 3, ele tem como título, o amigo André, põe aí por favor, vencendo a procrastinação na prática. Se você entender isso aí, pode repetir comigo com a maior voz que você achar na sua vida, por favor. 1, 2, 3. Você sabe que o discurso e a teoria são dois mundos, parecem muito vizinhos, mas são muito distantes. Porque entre o que eu falo e o que eu faço, tem uma distância, né? Tem pais, por exemplo, eu fui criado assim, eu não tive pai, mas eu tive um padrasto. E ele bebia em todo o almoço lá em casa, né? E ele falava assim, faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Inclusive fumo o cigarro, que eu nunca suportei o cheiro do cigarro, sempre tive fobia a cigarro. Me dá falta de ar, náusea. E aí ele dizia sempre assim, olha como é que eu gravei essa frase. Faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Ou seja, obedece, mas não me imita, né? E na verdade a Bíblia diz ao contrário disso. A Bíblia diz para nós ensinarmos nossos filhos o caminho do Senhor. E eu entendo, quando a Bíblia coloca essa colocação de Provérbio de Salomão 22:6, a Bíblia está dizendo para a gente assim, faz que o teu filho vai ver. Primeiro você faz. Primeiro eu faço e você olha. Depois a gente faz junto. Depois você faz sozinho e eu dou glória. Ok? Então, nós temos uma geração que é isso. O pai, ele tem as maluquices deles, as malandragens dele, mas não quer que os filhos sejam malandros. O pai é um contraversor, mas não quer que o filho seja um contraversor. Eu acho que um fruto não cai muito longe de uma árvore. Alguns têm um escape, mas é Deus que dá esses escapes aí, esses livramentos. E alguns têm um desejo tão aflorado em mudar de forma copiosa, de forma não copiosa, copiar o pai. Por exemplo, o pai agride a mãe. Ou essa criança vai nascer rebelde, também agredindo mulheres no futuro, ou ele vai ficar tão chateado, porque ele nunca vai levantar a mão para a mulher que o Senhor vai dar para a vida dele, porque ele sabe o que ele passou com a mãe dele, então ele não quer que os filhos dele passem a mesma coisa, né? Então, vencendo a procrastinação na prática, é você, na verdade, parar de falar e fazer, né? O Tiago diz assim, seja tardio no falar e preste no ouvir, né? Então, eu acho que às vezes a gente fala muito e acaba atropelando muita coisa, entendeu? E falar, meu irmão, até papagaio fala, né? Mas fazer é para poucos, né? Tem aqueles contadores de história que a gente conhece como Flores, né? Esses da vida aí, eu diria que era um pescador, né? O pescador, ele sabe pescar, não pescou nada, para não chegar sem graça em casa, ele vai na peixaria, come um peixe grandão e fala, aí não falei, né? Então, é aquilo que tem um jargão, história de pescador, que vê tudo em alto mar, né? Tem alucinações de tudo. O único pescador que eu sei que não contou história foi Pedro, que viu Jesus andar sobre as águas e andou também, ok? Tem alguém comigo aí, não? Alguém conhece algum pescador com história? Então, vamos lá. Então, vencendo a procrastinação na prática. Capítulos anteriores nós já falamos bastante sobre procrastinação, os seus conceitos, seus medos, como vencer, né? Estaremos aqui sendo repetitivo aqui, mas parece que não. Parece que a procrastinação
é um rolo sem fim, que a gente sempre vai achar mais coisas, vai se compactuar com mais coisas, vai se identificar com outras. Então, eu acho que esse momento da prática agora é aquilo que a gente viu um pouquinho que Moisés faltou, né? Moisés tardou e que tinha que ser aquela prática ali na hora. Eu faço um reflexo também, a pastora Sueli colocou esses dias sobre Moisés e Abraão. Eles ouviram a mesma voz, tiveram a mesma ordem. Abraão, ele não perguntou a Sara, ele sabia o que era para fazer e já fez direto, entendeu? Eu digo assim, com todo respeito às madames aqui, as mulheres também não. Se Abraão perguntasse a Sara, ia envolver sentimento. E às vezes para obedecer a Deus tem que anular o sentimento, tem que ser racional. Entendeu? Então quando Deus falou, Abraão, me dá o teu filho. Se ele pergunta para Sara, vou levar o Isaac. Não, meu único filho vai levar não. Então Abraão, de madrugada, logo de manhã cedo, Sara dormindo, pegou o menino e levou. Então vencer a procrastinação na prática, dolorido. Algumas pessoas não vão ter que entender e você não vai ter tempo para explicar, tem que fazer. É isso, né? Deus não dá nada explicadinho, Ele explica no... Muito bem, parabéns. Vamos lá, página 55, procrastinação na prática. Como já vimos, a procrastinação é uma atitude nociva. Ela pode prejudicar as mais diversas áreas de nossas vidas, incluindo nosso relacionamento com pessoas e até mesmo com Deus, correto? Se você identifica em sua vida e deseja fazer algo para mudar, há alguns passos que podem ajudá-los. Vejamos a seguir. Qual o propósito desse terceiro capítulo aqui? Colocar algumas coisas que você compactua, ou que você esteja fazendo ou pensando dessa mesma forma. Por exemplo, é dividido em 3 níveis aqui agora. Nível número 1, que é a letra A, estabelecer prazos e metas. Repete comigo, estabelecer prazos e metas. Isso é muito importante. Eu poderia anular o 2, o 3, o B e o C e ficar só com essa letra A, que eu coloquei uma aqui, né? Porque estabelecer metas, você vai trabalhar em cima dela. Isaías 32:8 diz assim, tome nota: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza deverá persistir. Então o que é um nobre? O nobre é a pessoa, os sonhos que ela tem, os pensamentos que ela tem, o que ela quer galgar no ano. Só que ele diz que você pensou coisas maravilhosas, e isso é nobre, isso é bom. Agora ele termina o resultado dizendo assim: nelas você deve persistir. Então repete comigo: o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza, dos seus muitos sonhos e pensamentos, ele deve persistir e insistir. Está comigo aí não? Vendo bem que Deus também é um ser que não deixa nada se procrastinar, né? Eu sou bem sistemático a dizer que eu sou fã do Pai, mas se Deus quisesse, Jaqueline, construir tudo que Ele fez em 6 dias, em 1 segundo, ou 1 milésimo de segundo, quem acredita que Ele faria? Ok. O que Deus está dizendo para a gente, mesmo Ele sendo todo poderoso, envolvido de tantos atributos que a gente nem é inimaginável o que Deus tem de atributo. A gente só fala, por exemplo, onisciência. Junta o cientista todo da vida aí, não chega a mentalidade de Deus. Ele tem toda a sabedoria. Junta os poderosos, os reinos, mundo afora. Deus tem todo o poder que sobrepuja sobre todos eles. A Bíblia diz que não há outro Deus como o nosso Deus, né? Ele é incomparável, ok? Mas mesmo Ele sendo isso tudo que a gente sabe que Ele é, louvamos a Ele, damos aplauso ao nome dEle, mesmo assim, Ele sendo isso tudo, não foi com uma linha muito larga para nós não tropeçarmos. Então quando Deus começa a criação dEle, Ele começa a estabelecer prazos reais. Então o que eu vou imaginar na minha cabeça aqui, tentando colocar todos vocês com essa linha de pensamento? Deus, na hora de construir as coisas, Ele foi Deus com o seu poder, mas foi humano com a data. Porque nós temos um tempo. Qual é o nosso tempo? Cronos. Qual é o tempo de Deus? Kairos. Então o salmista vai dizer que um dia para o Senhor como 1000 anos. Então Deus, Ele colocou dias, Ele não colocou milênios. Ninguém viveu milênios. Matusalém 900 anos, ok, vamos lá. Mas Deus, quando Ele veio construir as coisas palpáveis, as coisas que perecem sobre a terra, Ele se
você não vai dizer que é heresia, mas ele se fez homem com a gente, né? Eu não vou ir muito longe, porque ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então ele pegou o que o homem era capaz de fazer para dizer, né? Então ele criou as coisas palpáveis, por exemplo, o cultivo da terra, o plantio, o peixe. Claro que tem algumas coisas que o homem não consegue, né? O sol, a lua. Mas ele começou a colocar dias. Então ele começou a colocar tempo. Então ele falou assim: ó, o de hoje já deu, agora vai descansar. Ao término do primeiro dia, o texto sempre diz assim, ó: e viu Deus que era bom. Ao término do segundo dia, viu Deus que era bom. Isso percorre até o quinto dia. Mas no sexto dia, quando Deus fez essa criatura linda que está do seu lado, de olhos verdes, cabelo liso, Deus falou assim, ó: é muito bom. Poxa, foi para você levantar a autoestima do amigo, cara. Então quando Deus fez o ser humano, Ele disse: é muito bom, né? Apesar daquele mar do oceano, a quantidade de peixe, através da água, disse assim: águas produzem peixes que nadem, que rastejam, aves do céu. Olha que poder maravilhoso. Imagina Ele dizendo para as plantas: relvas, cresçam, frutifique, dê os seus frutos. O abacaxi tendo que se virar e entender que era pé de abacaxi, né? Abacaxi de repente saiu um pouquinho de goiaba e falou: não, você não é goiaba não, você é abacaxi. Coisas minhas, tá? Eu conversando com Deus, ok? Então Ele teve que dar ordem em tudo, né? O que eu entendo com isso? Qual é a colocação que eu quero fazer aos irmãos? Que Ele é todo poderoso, Ele poderia fazer tudo em um dia só, mas Ele falou assim: vou fazer para eles aprenderem. Então o que Deus mostra para a gente aqui? Tarefas diárias, a gente elimina a procrastinação. Deus falou assim, ó: primeiro dia, separou a água do firmamento, era tudo. Gênesis 1:26, o Espírito pairava sobre a face das águas. Deus falou assim: primeiro eu preciso enxergar a terra, eu preciso tirar o firmamento de um lado e colocar a água do outro, oceanos do lado, lagos do outro e o firmamento aqui. Então Deus terminou isso e falou: cara, muito bom. Então não adianta eu querer fazer o ano inteiro em janeiro. Então eu tenho que discorrer o janeiro, eu tenho que discorrer o fevereiro. Você está entendendo? Firmes e constantes. Está entendendo que eu falei? O nobre projeta coisas nobres, pela sua nobreza persistirá. Porque o projeto de faculdade não é no primeiro ano, são 8, são 5, são 4. O projeto de trabalho de uma empresa bem sucedida não é no primeiro ano. Quem há de abrir uma empresa e tirar dinheiro no primeiro ano, você está dando um tiro no seu pé, desculpe, linguajar. Se você quer fazer uma empresa bem sucedida e no segundo ano você achar que dá para dar rolezinho, comprar um iPhone, você está perdido. Está perdido. A tua empresa tem um nível de 4 anos de maturação para você pensar em tirar alguma coisa. Porque primeiro você tem que maturar ela e fazer o teu estoque, consolidar a marca, o produto, investir, estar presente. Está entendendo aqui? Então quando a gente, na verdade, estabelece prazos com as coisas, é o que nós como cristãos temos enfadado. Talvez você não é um procrastinador que deixa uma lâmpada queimada, talvez você não é um procrastinador que não conserta uma descarga de casa, não é um procrastinador com a sua saúde, mas de repente você é um procrastinador com não realização de metas, de objetivos, de alvo. Por exemplo, estamos à mercê de terminar um mês, é 26 hoje? 26, 4 dias ou 5? É 30? 4 dias, estamos indo para o último dia do mês. Você deve estar agora cheio de remorso dentro de você. Fala: por que eu não comecei esse projeto lá em junho? Por que eu não comecei lá em janeiro, né? Na verdade, quem iniciou a faculdade em janeiro está rindo, porque já fez 2 períodos. E você que está no pensamento está chorando. Então acho que essa questão de equalizar tarefas, realidades, na verdade, realistas, é o nosso papel. E eu quero convidar a você a ler esse parágrafo aqui comigo, por favor. Diga comigo: estabelecer prazos e metas realistas. Ô Ruiva, se você puder depois, assim, quando tiver um subtítulo, fazer também, fico grato. Depois o marido dá um beijo em você, tá legal? Eu falo para ele caprichar no beijo, ok? Vamos lá. Estabelecer prazos e metas realistas. Todo mundo repete, por favor. Estabelecer prazos e metas realistas. Você já pegou a chave já? Só no subtítulo? Estabelecer prazos e metas. Uau! Peraí, dentro da sua realidade. Nada do fantástico mundo de Bob. É o que você consegue fazer. É o que você pode fazer. E logo eu falando isso, que sou um cara que anda por fé e não por vista. Mas algumas pessoas não entendem esse mundo meu, de acreditar naquilo que não existe ainda. Então tem pessoas que é palpável. Então ele diz assim, ó: estabelecer prazos e metas
a serem realizadas, realistas, né? Uma das formas de vencer a procrastinação é fazer um plano de ação, estipulando metas e um prazo. Diga, metas e um prazo. Um prazo específico para alcançar o objetivo final. Note que a meta leva as metas devem ser realistas, ou seja, alcançáveis. Irmãos, eu vou trazer 2 textos bíblicos, vou trabalhar com ele, mas deixa eu colocar uma suposição aqui. Metas realistas. Por exemplo, quem trabalha com Uber aqui? Os Uber, levanta a mão, por favor. Os Uber, legal. Tu, Ju, também? Sério? Por exemplo, um Uber, ele faz um... O que um Uber está fazendo por mês aqui? Fala aí, quanto está teus milhões lá, Ju? Ninguém vai te roubar não, fica tranquilo. Está um pouquinho? Está trabalhando pouco? Fala aí, irmão, como é que você está trabalhando? Fala aí, galera, está chegando a 8 mil líquido para você? Não? Estou profetizando, gente, não é possível. Agora eu fico imaginando assim, não é querendo trazer confronto para ninguém não, porque tem uns meninos de Uber aqui que faz isso, e tem outros que faz 2. Qual a diferença deles? Que é o mesmo Rio de Janeiro, para todo mundo, mesmo aplicativo, sei lá, tem alguma coisa errada. Vamos lá, quanto está sobrando para você de Uber? 5 mil? Suponhamos aqui, sem entrar no financeiro de ninguém para não se sentir ofendido. Suponhamos que um Uber ele está fabricando aí, levando limpo para sua casa, com custo de gasolina, com custo de manutenção do carro, 5 mil por mês para sua família. Tá tudo bem? Aí ele fala assim, preciso trocar de carro. Não, o Uber está dando 5 mil. Aí esse cara vai na agência, compra um carro novo, com a prestação de 3.500. Eu já cansei de ver isso aqui. Pessoas tolas. No segundo mês, terceiro mês está devolvendo um carro, não está conseguindo pagar. Por quê? Comprou o carro com prestação de 3.500, mas tem a parcela do seguro, que um carro desse valor vai pegar um seguro de 800, uma Alamo com Gabriel Feijão, né? Vai pegar uma parcela de R$800 de seguro. Então é 3.500 com mais 800. Tem um IPVA, tem uma manutenção, tem alguma coisa, tem a família que quer comer. Então qual é a meta dele? Ele quer algo. Por exemplo, quem quer uma BMW aqui X6? Levanta a mão lá em cima, irmão, recebe aí. Está com o IPVA do teu carro popular em dia? Você sabe quanto que é um IPVA de um carro desse? Você sabe quanto que é um seguro de um carro desse? Você sabe que se você bater, quanto que é uma franquia de um carro desse? A franquia de um carro desse é um carro popular de franquia que você paga. Então a gente tem umas metas meia louca, sabe? Se a gente não ainda consegue, a palavra anterior, né? Consegue administrar as coisas visíveis e palpáveis, queremos ir nas imagináveis. Fantástico mundo de Bob, pelo amor de Deus. Ei, real, irmão, realidade. Então não tem cabimento um cara pagar uma prestação do carro maior do que aquilo que é a despesa dele de casa. O cara tem uma despesa de R$12.000 de alimento, de aluguel e mais 500 de colégio do filho. A despesa dele, o carro é maior do que a despesa dele, não dá para entender, entendeu? Então tem gente sem essa noção de estabelecer uma meta real, realista para o seu dia. Qual é a sua realidade? Não, porque os amigos não é você. Tem muita gente, irmão, andando de carro zero com 3 boletos atrasados, mas você está com o teu em dia, mas está quitado. Então cuidado com esse campo visual que te golpeia. Você precisa estabelecer metas. Tem alguém comigo aí não? Você precisa estabelecer metas reais. Outro dia eu ouvi alguém conversar dizendo assim, não, eu estou ganhando 2.000, já dá para comprar um carro. 2.000, irmão, desculpa, não dá. Não dá. Primeiro, R$2.000 você vai comer e vai vestir. Isso vai se transformar em 1.400 para você, correto? Detalhe, de 2.000, se você for fiel a Deus, leal, se você tirar o seu dízimo, já é 1.800. E 1.800 menos 600 de comida, é R$1.200. Como é que você vai comprar? Como é que você vai dar o teu rolê? Como é que você vai fazer? Eu sempre falo de você sobre economia. Não se gasta tudo que ganha. O problema, muitas pessoas acham que vão melhorar a vida ganhando mais. Não, você vai melhorar a vida gastando menos. Nem sempre quem ganha muito tem mais prosperidade que quem gasta pouco. De repente o cara ganha 2.000, mas não gasta pouco. E o cara ganha 5, gasta tudo, não fica devendo para o mês seguinte. Tudo é uma questão de meta a ser alcançada. Está comigo aí não? Fala para o irmão do seu lado, você não vem à aula de finanças, você vem num culto. Mas também
É notório que a gente fala sobre essas coisas, né? Sim ou não? Então vamos lá. Eu quero convidar os irmãos a fazer uma leitura bíblica muito interessante que está em Mateus 25, verso 14. Mateus 25, verso 14. Diga comigo assim: metas realistas. Meta realistas. Cai para o teu mundo, irmão, a tua realidade. Vamos lá, todo mundo olhando para o telão, está lá a Bíblia colocada. O reino dos céus também pode ser ilustrado como uma história de um homem que estava para fazer uma longa viagem, reuniu seus servos e lhe confiou um dinheiro. Bota no verso 15, presta atenção. Essa parábola é totalmente a ver com a passagem de Jesus aqui na terra e a saída dele e o retorno dele. Então ele veio aqui, deu dom aos discípulos, né? E falou assim: ó, vocês vão lá, façam discípulos, preguem, curem e tudo, né? Mas ela é muito mais abrangente que a gente possa imaginar somente do reino. Tem muito mais elasticidade nela. E eu quero dizer agora sobre valores nela, em todos os sentidos, né? Então ele diz assim no verso 15: dividindo os dons, os talentos, proporcional, repete comigo, proporcional, direcionado à capacidade de cada um deles. Então, o que o texto menciona para a gente é que o talento, o dom, a moeda, a grana, veio segundo a capacidade que cada um tem a dignidade, a prestação de conta de administrar. Está falando de uma administração. Então ele dividiu tudo que ele tinha de forma proporcional. Não por mérito, mas pelo mérito, não pelo mérito da divisão dele, mas pelo mérito da capacidade de quem ia receber. Então, pela capacidade proporcional de cada um deles, ao primeiro entregou 5, você conhece, o outro 2 e o outro 1. Você conhece a história, eu vou contar. Ao que entregou 5, ele foi logo, começou a negociar e fez mais 5, 10. Ao que entregou 2, ele também saiu a negociar e fez mais 2, 4. Ao que entregou 1, ele enterrou de imediato. Quando o dono se ausentou, ele enterrou a moeda, a parábola, o talento, e ele enterrou. E o dono voltou e prestou conta com eles, e o que ganharam 5, falou: Senhor, eu sei que tu é justo e fiel, eu tomei posse do que o Senhor me disse, está aqui, ó, me deu os 5, tem mais 5, né? Aí o outro de 2 também entregou para ele 4, Senhor, multipliquei, tu me entregou 2, eu estou te dando 4. Mas o que entregou 1, ele enterrou. E qual é a virtude desse texto? A virtude desse texto é capacidade. Então quero juntar a palavra capacidade, porque ele se sentiu desprezível. Eu falei em uns cultos anteriores aqui que tem gente esperando ficar com 1 milhão para começar a investir. Tem gente esperando estourar lá embaixo um número de grana e está com grana na mão, mas não consegue fazer as coisas, né? Então a gente entende que a Bíblia diz para nós não desprezarmos, livro de Zacarias: não despreze os dias das coisas pequenas, porque as coisas pequenas ensinam você e as grandes ensinam os outros. Repete comigo: coisas pequenas me ensinam e as grandes ensinam os outros. Gente, uma salva de palmas, o nosso guerreiro aí está de volta. Missão dada, missão cumprida. Pastor Rafael Castro. Vamos lá. Então o que a gente aprende com esse texto aqui? Esse texto ele traz para a gente a alusão do que é o livro para a gente. Que forma? Estabelecer metas reais. Então quando você olha o verso de número 15, por favor, Ruiva, você é desafiadora. Gente, uma salva de palmas para os midianitas. Tá muito xoxo esse negócio aí, gente. Foi tu que fez, Ruiva? Foi? Vai ganhar um pix de 100 agora. Olha aqui. Se eu tenho na primeira capa aqui a meta realista, e agora eu falo: Deus só dá, repete comigo, Deus só me dá aquilo que eu posso suportar. Por que Deus não te deu 2 filhos? Porque você reclama de um ainda. Ok? Por que Deus não deu um salário maior? Porque você não sabe administrar o pouco que você ganha, ainda é infiel no que você ganha. Então, preste atenção nesses homens da parábola aqui. Eles são nossa faculdade nessa noite hoje. Dê atenção para cá, por favor. O que recebeu 5, Deus viu uma capacidade dele de administrar 5. E ele foi bem enfático, falou assim: se Deus viu em mim, eu sou capaz. Ele foi sem medo. Porque ele ganhou uma palavra e ganhou o talento, né? O que ganhou 2 também, ele foi avantajado, foi embora. Mas o que ganhou 1, se sentiu incapaz. Só que Deus viu a realidade de que ele era capaz. E ele não se sentiu capaz. Então quando nós olhamos para essa meta real, tem gente que já tem o que precisa, mas não se enxerga.
Diga para o vizinho do seu lado: você já tem o que precisa, só não se enxerga. Muitas pessoas não têm nem dinheiro, concordo com você. Não tem nem a obra-prima, mas tem gente que tem dinheiro, mas não tem o Deus que você tem. Tem gente que tem recurso, mas não tem a fé que você tem. Ok? A Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então, já que você tem fé, agora vai para as obras. Então preste atenção. O que o texto mostra para a gente é capacidade. Diga comigo assim: capacidade e objetivos realistas. É o ciclo de Deus. Então, quando eu olho essa parábola, eu olho que ele dividiu e falou: você é capaz. Isso aqui é a tua realidade. Eu entendo também, há uma colocação que eu faço questão de colocar aos irmãos de Gênesis capítulo 4, em que a gente sempre tem essa síndrome. Qual síndrome? Pergunta para mim, qual síndrome? A síndrome de Caim. Deixar de fazer o que eu tenho que fazer melhor e ficar olhando a oferta de Abel. Irmãos, há uma galera que não prospera, que não rompe de vida, porque vive tomando conta da vida dos outros. E no momento que você toma conta da vida do vizinho, você esquece da tua. No momento que você fica olhando a grama do vizinho florescer, você esqueceu de regar a sua. Então, há uma galera que não está nem percebendo, mas na verdade, o campo visual dela, a cabeça dela está no outro. Não porque o outro está fazendo, esquece o outro, foca em você. Talvez você está andando com alguém do lado que tem 5 talentos, aí você está admirando o talento dele, mas você está enterrando o teu que é 1. Talvez você está olhando alguém avantajado: nossa, eu queria ser igual o fulano. Não vai ser, porque Deus deu aquilo que você é capaz de administrar. Diga bem alto: ninguém é igual a ninguém. Há uns que Deus deu 5, a outros Deus deu 2, e também Deus deu 1, mas todos eles têm meta a ser alcançada. Então diga assim: no pouco ou no muito, não vou ficar estagnado. Bola para frente. A partir de hoje, não vou mais procrastinar. Tenho metas, tenho alvo e tenho objetivo. E o Senhor me trouxe nessa noite para eles serem alcançados. Alguém reage nessa noite em nome de Jesus? Uma coisa também muito interessante é Lucas capítulo 14, verso 28. Lucas 14, verso 28 ao 30, ele diz uma das frases mais lindas para quem... Você sabe que tem gente metódica, né? Tem gente que nunca vai vender uma casa para investir na empresa. Eu já sou dessa opinião, eu vendo para investir. Tem gente que fala assim: não, é pouquinho, não vou fazer não, senão e amanhã, né? Então tem uns caras que se avantajar, tem uns caras que falam assim: é água, fala, não, mas tem como pisar, tem uma pedra, o cara vai pisar. Eu fico imaginando Pedro com 12 dentro do barco. Aí Pedro vai e pisa. Aí todo mundo lá dentro, o André, o Tomé, né? Aqueles caras sarcásticos, que se molhou. Imagina Pedro chegando dentro do barco assim: me molhei, estou molhado, mas só eu tive coragem. Então, as pessoas às vezes riem de você pela queda, né? Pelo fracasso, mas na verdade é o que ele tem para oferecer, o riso, porque ele não tem coragem de fazer o que você faz. Entendeu? Aí Pedro volta para dentro do barco, se enxugando, torcendo a roupa dele, tirando aquela água e dizendo assim: vocês nem olharam. Na verdade, o foco principal era que Pedro, ele pisou, ele caiu depois, Jesus segurou na mão dele, mas ninguém encontra o outro lado. Qual outro lado? Qual outro lado? Só cai, irmão, quem tenta acertar na vida. O mais cômico dessa história é uma história que não é contada. Qual a história que não é contada? A história que não é contada é narrada os passos que Pedro deu para entrar no barco após cair. Então você vai tentar fazer alguma coisa na vida, não vai dar errado, não vai dar certo, deu errado. Aí, na verdade, só que você vai voltar. No caso de Pedro, ele voltou para o barco. Então, ele andou sobre as águas, ele caiu. E a gente para nessa história: Pedro naufragou, Pedro afundou, mas depois ele voltou andando com Jesus, tá? Então quero dizer para você uma coisa: de repente você quebrou na primeira, quebrou na segunda, de repente deu errado na primeira vez que você tentou. Eu quero aqui liberar uma palavra sobre a sua vida. Tenta a segunda vez, vai como um Pedro, experimenta. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora vai dar certo. Pastor, isso não dá certo, é porque não chegou a hora ainda. Está comigo aí não?
Então Pedro ele volta. Agora esse texto que a gente tem aqui, ele é muito sistemático ao ponto de ele ser bem tradicional, um batistão. Esse texto aqui é de pastor batista, bem sensato, que faz o cálculo de tudo, mas ele também tem as suas razões e as suas virtudes. Eu quero abrir esse parênteses também, porque tem gente que não vai conseguir pisar nas águas. Nem todo mundo é Pedro, né? Tem Tomé dentro do barco, tem João dentro do barco, tem Tiago dentro do barco. Então Jesus ele fala de multiforme graça para todos. Tem uns, meu irmão, que é por fé, meu irmão. O cara é louco. O cara sai para fazer o negócio e faz acontecer. O cara sai de casa com 100 reais e volta com 200. Mas tem gente que fala assim, não vou gastar esse 100 não, porque não sei o dia de amanhã, né? Então quero falar para essa galera que é mais calculista, centrada e que não tem essa vibe da fé, essa confiança, não tem medo de quebrar. Eu quero deixar para você também um racional. Jesus vai dizer uma coisa bem incrível também, ó. Quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo que deve possuir, o dinheiro suficiente para terminá-la, né? Vai lá, por favor, verso 29 e 30, por favor. Pois se completar apenas o alicerce e ficar sem dinheiro, todos irão rir dele. Verso 30, concluindo, dizendo: esse aí começou a construir, mas nunca conseguiu terminar. O texto nos traz algo muito interessante, que é dos dias anteriores e agora também. Quem está com obra em casa? Me diz aqui uma coisa: quem está esperando juntar dinheiro da laje há 10 anos já para fazer uma casa? Me fala para mim, se você talvez tivesse um voto de coragem, tivesse feito, porque o dinheiro já veio na tua mão, mas como você não começou, você gastou com outra coisa. Porque eu vou falar do lado da fé. Quando você começa a fazer um negócio, quando você tem um objetivo claro, quando você é realista com aquilo, você só gasta energia naquilo. Então, porventura, existe alguém aqui sistemático, calculista demais? A Bíblia também respeita você, mas você vai ficar a vida inteira juntando 20 anos o que você já devia ter começado a fazer há muito tempo. Entendeu? Então, os dois públicos estão aqui. Aquele fala: não, pastor, só bota a mão onde alcança. Pô, parabéns, cara. A Bíblia te dá um amparo para isso, beleza. Mas tem gente que não tem nada e começou com nada e já tem tudo. E tem gente que está esperando tudo e está sem nada. Como é que faz esse cálculo? E aí? Você que escolhe, onde você quer se definir, onde você quer estacionar o seu burro aí, onde você quer amarrar o seu jumentinho, você amarra. Se você é uma pessoa totalmente calculista, né? Não, quer esperar o governo mudar, né? Quem sabe o Collor vai voltar, você faz conta lá para o futuro, né? De repente, se a Dilma voltar, melhor. Tem gente assim, cara. Tem gente que fala assim, não, quando eu me aposentar, gente, nem todo mundo tem a garantia de uma aposentadoria. Nem todo mundo, entendeu? A Bíblia manda assim, goza a vida com força, ou seja, usufrua dela. Tem que fazer quando tem vida, entendeu? A gente não tem garantia do amanhã. Então quero trabalhar com os dois mundos, com a fé e com a razão. Se você é racional, beleza, a Bíblia te dá amparo. Então faz o cálculo para terminar. Pode ser que você tenha medo disso, de alguém falar: haha, lá começou, mas não terminou. Haha, lá caiu, mas vou voltar andando. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo. Cair é do homem, levantar é de Jesus, amém? Então, mas se você hoje tem fé, meu irmão, vai em frente, cara. Vai em frente. Irmãos, tem uma coisa que eu quero falar para vocês. Pergunta para mim qual? Você nasceu com cabelo? Com dente? Cabelinho alguns, né? Com roupa. Vê se você não está melhor que nasceu. Aprenda com o nosso amigo, camarada leal Jó. Nu eu saí, nu eu vou voltar. Deus me deu, Deus tomou. Então eu acho que você não tem que ter medo da vida não. Mas se você for um calculista, está aí uma palavra aí para você. Dentro dessa palavra que Jesus mandou fazer cálculo da torre para construir, eu acho uma coisa muito incisiva, muito normal, mas para mim não combina. Eu já sou muito acelerado. Eu acho que, quem já soltou pipa? Gente, eu acho que aquilo é macumba que eu cantei uma vez aqui, não é? Vem vento, catindolê, cachorro do mato que me morder. Não? Eu não sei, não vai gravar essas coisas não, irmã. Eu não sei vocês, mas eu soltava a pipa assim, não tinha vento. A graça do pipeiro é colocar a pipa no alto sem vento. Porque com vento qualquer um mané coloca. Mas o cara ficava lá, ó o ginga ainda, ó o ginga. Pelo amor de Deus, talento nunca morre. Olha isso, E a gente cantava assim na época de Vila Aliança, de criança, né? Vem vento, catinho do olho, sem Jesus em poder. Vem Jesus, sopra o vento. Vem Jesus, sopra o vento.
né? A gente cantava. Saiu no automático agora. Gente, procura que mandinga é essa aí. Se for macumba, a gente faz agora, em nome de Jesus. Ele fala, catindolê, né? Sangue de Jesus tem poder. Se eu conhecesse Jesus na minha infância, falar assim: o vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, se ouve a sua voz, assim é todo aquele que é nascido e guiado pelo Espírito. Tem alguém para dar um aplauso ao Senhor aí? Mas a graça da nossa infância, nossos 15, 14 anos, era colocar a pipa no alto sem vento. Aí o cara fala assim: cara, o cara é pipeiro, mano. Mas esse que precisa de vento aí, meu irmão, esse que precisa de ajuda, a gente tem ajuda lá do alto, né, irmãos? Então, se você é daquele, quem é mais esse sistemático assim? Confessa aí, por favor, não é pecado, mas por favor, você apresente. Quem é daqueles que fazem cálculo aí para tudo aí? Legal. Mas quem é daqueles que fala assim: ó, eu faço o cálculo, mas eu tenho um negócio, eu tenho um TDAHzinho. Tem um TDAHzinho que eu olho para o meu recurso e falo, não vai dar, mas eu olho para Deus e eu falo, vai dar, né? Eu olho para o que eu tenho na conta e falo, hoje não, mas eu olho para Deus, posso todas as coisas, né? Vocês têm os dois mundos, né? Tem os dois mundos. A única questão que eu lhe digo aqui é que você vai ficar a vida inteira fazendo um cálculo, juntando, e tem gente prosperando na tua frente há muito tempo. Muito tempo, entendeu? Muito tempo. Tem alguém comigo, não? Quem é do TDAH mais um pouquinho assim avançado? TDAHZYJ mais um pouquinho assim. Quem é? A família fica assim, a esposa, louco, né? Eu sempre falei para a Bárbara assim: não preciso de ninguém para me criticar, para me ajudar. Eu morava numa casa em Campo Grande. Um dia eu falei assim: Bárbara, eu vou vender essa casa, vou mandar fazer tudo de Bíblia. Eu fabricava a Bíblia, né? Ela, você é doido? A gente conseguiu comprar a casa. Eu falei, Bárbara, se eu fabricar a Bíblia, eu compro 4 casas dessa. Meu irmão, o negociador, a Bíblia diz, saiu o negociador a negociar, ele nunca fica contente, sabe? Ele tem um dom, um negócio, é Deus impulsionando. Deus, ele gosta desse negócio de multiplicar, é com Deus, sabe? Deus falou assim: água, produza peixe. A água deu 2, falou assim: eu mandei produzir peixe, cardume. Deus gosta de abundância. Fala para o irmão do seu lado: Deus quer muito mais do que você imagina na sua vida. Bota a mão sobre essa irmã e fala: 6 filhos sobre você. É melhor começar aos poucos de modo constante. É melhor começar aos poucos de modo constante. É melhor começar, página 56, aos poucos de modo constante, cumprindo pequenas tarefas e processos. Assim alcança o objetivo, ou alcançar o objetivo se torna possível com o tempo. Lembrando, essa é a minha colocação, deixei para os dois, tá? Você que é sistemático, né? Você quer fazer coisa quando tiver 100% de certeza, de convicção, né? E é complicado. Mas eu digo assim, ó, é melhor começar do pouco e você mesmo fazer crescer, ok? Agora, por exemplo, se o seu objetivo for correr, mas você nunca fez isso, não tem o costume de se exercitar, não adianta estabelecer uma meta de 20 km, irmãos, pois não alcançará agora. Antes de melhorar ou de melhor começar, é melhor você começar com 1 ou com 2 km diário, pode ser até caminhada, e aumentar a sua distância devagar, conforme a sua resistência, o seu crescer vai vir de forma sucessiva, ok? E depois de algum tempo, você será capaz de correr 20 km. Entretanto, tenha em mente que será inútil apenas estabelecer metas sem agir. Após planejar, assuma o compromisso e cumpra o que planejou. Esforce-se para vencer a procrastinação. Então, procrastinação se vence como? Esforçando. Procrastinação se vence como? Esforçando. Suponha que o seu objetivo de fazer uma atividade física e você tenha planejado iniciá-la amanhã de manhã. Antes de dormir, por favor, prepare o tênis, a meia e a roupa. Porque quando você levantar, o demônio da preguiça vai te pegar.
Só quando você vê a roupa, você vai dizer assim: não, tenho palavra, né? Então prepare algumas coisas para neutralizar aquilo que te paralisa. Você pode começar a se preparar a roupa antes do horário, e programando o horário em que você vai se levantar. Por exemplo, crie um mecanismo para facilitar aquela realidade, se preparar a sua mente. Na manhã seguinte, talvez você levante desanimado, que é bem comum, mas lembre-se do objetivo e tenha força de vontade para agir. Se você insistir todo dia, alcançará o seu objetivo de 20 km. Posso ouvir um glória a Deus? Tópico de número 2, priorizar tarefas mais importantes. Uau, priorizar tarefas mais importantes. Valeu, Ruiva. Mais uma vez, priorizar tarefas mais importantes. Como vimos no capítulo 1, que Moisés não fez, a quem faltou, leia o capítulo 1. Moisés tinha uma tarefa muito importante e não ativou ela, e assim suscitando uma ira de Deus ao ponto de querer incitar e matá-lo. Como vimos no capítulo 1, que a pessoa procrastinadora faz com frequência, é inverter a prioridade. Tende a deixar o que é urgente para depois e substitui por atividades menos importantes. Por isso, para vencer a procrastinação, é preciso, além de planejar, aprender a priorizar as tarefas mais importantes. Em geral, perdemos muito tempo no celular, em especial nas redes sociais. Contudo, precisamos ter equilíbrio. Assim que acordarmos, usar o celular não é importante. Repete isso: assim que eu acordo, usar o celular não é importante. Quando você pega o celular quando acorda, você está dando bom dia para o celular. E o teu bom dia primeiro é para quem? Todo dia, quando eu piso no chão, a primeira palavra minha: bom dia, Espírito Santo. Eu, se eu não me engano, há 20 anos eu falo isso, para quem me conhece aqui, há 20 anos eu falo isso. E há 20 anos ainda eu não ouvi uma voz audível: bom dia. Mas eu faço isso a vida inteira. E se um único dia em toda a minha vida eu ouvir essa voz me declarando bom dia também, eu sei que os feitos deles, bem-aventurado quem não viu e creu, né? Mas eu sei que os feitos dele, mas um dia eu anseio o Espírito Santo me responder de forma audível, preenchendo todo o meu quarto: bom dia, meu filho. Firmes, inconstantes. Eu tenho essa meta. Eu vou gastar uma vida por um dia. E eu te mostro Bíblia para isso. Lucas capítulo 2, tem um cara chamado Simeão. Ele gastou uma vida inteira por uma promessa. Qual era a promessa dele? Apresentar Jesus no templo. O Senhor falou: você não vai fechar os seus olhos sem antes você ver o Salvador. No dia que Maria e José levaram Jesus ao templo, ele disse: agora meus olhos viram o Senhor, agora posso descansar em paz. Viveu uma vida por um único dia. Uau! Uma vida por um dia. O salmista foi bem mais longe que isso. Ele falou assim: mas vale um dia nos teus atos do que 1000 outros lá fora. São esses momentos que a gente tem com Deus que amenizam os nossos dias. Eu estou falando com vocês, deve ter eu perdi o tempo agora, a noção. Comecei 8 horas. Tem 1h40 que eu falo com vocês. Já, né? Nem parece, né? Tão bom, né? O irmão ganhando um like ali, já? Nem parece, né? 1h40, mas não sei como é que foi o seu dia. Eu não sei qual foram as tormentas. O meu dia hoje foi mega maravilhoso, muito. Deixa eu lhe falar algumas coisas hoje. Falar em mensagem subliminar, em parábolas, né? Algumas coisas. Mas hoje eu fui rica, eu dividi com 2 pessoas só. Cara, que é a minha família. Dividi com 2 pessoas em que eu tenho um apreço e sei que eu posso falar. Eu acordei às 6 da manhã hoje. Fui dormir 1h30 da manhã, ou mais um pouquinho. Quando eu pisei lá em São Paulo, em Valinhos, eu fui tratado com tanta honra ontem, que me veio assim uma gratidão a Deus. Falei: Deus, antigamente eu ia de bicicleta para um lado e para o outro. Eu fui convidado para cá para palestrar, pagaram passagem de avião, ida e volta, me levaram para almoçar, para jantar. Vendi todos os meus livros que eu levei. Ainda tem encomenda para mais. Me
E o que mais me deixou grato ainda, que eu falei assim, tudo isso para falar do Senhor ainda. Eu comecei o dia sendo grato e tinha algo que eu tinha que fazer no dia de hoje. Era muito importante para mim. E talvez a chave foi essa gratidão de manhã. Porque quando Salomão foi grato a Deus, não pedindo o que ele queria segundo as intenções, ele só disse assim, me dá sabedoria para administrar, abençoar o povo. Deus deu tudo o que ele não pediu. Então quando eu fui grato de manhã a Deus, reconhecendo ele, de verdade foi a minha oração, 6 horas da manhã. Falei, Deus, eu estou aqui por causa do teu nome, olha que coisa. Aconteceu algo comigo hoje que se eu falar, falta caneta no papel, falta caneta na tinta, né? Falta papel para escrever. Você entendeu? Se não tiver espiritual, você vai entender. Se estiver na carne, você vai rir. Eu dividi com esse homem aqui hoje. O doutor André está aqui, dividi com ele hoje, me ajudou pra caramba hoje. Falei, doutor André, ele falou assim, pastor, só Deus faz isso, só Deus faz isso. Hoje eu fui ricamente contemplado por Deus. Algo muito magnífico, muito extraordinário. Eu não estou entendendo que tem um pouco de inveja, assim não. Eu nem falei o que é. Dá um glória a Deus, a Bíblia, alegrai-vos com os que alegram. Amém? Fala para o irmão do seu lado, a sua vitória vai chegar no dia de amanhã. Fala para ele, aprendeu a receita do bolo? Pé no chão, obrigado Jesus, tenho mais do que eu mereço. O Senhor é dono de tudo, o Senhor é extraordinário, o Senhor é supremo, a ti honra, a ti glória, a ti louvor, e aí as coisas que vocês não pediram, vos serão acrescentadas. Alguém pode reagir nessa noite aí? Então, diga assim, o celular não é importante. Primeiro dever nosso é o nosso tempo com Deus e com nossa família. Depois os afazeres do trabalho. Eu destaquei um versículo muito conhecido, para a gente já ir terminando. Mateus capítulo 6, verso 33. Todo mundo conhece de cor, sem projetar. Vamos lá. Buscai. Eu jurava que você sabia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Já parou para pensar nessa palavra justiça? Já? O que é qualificado, o que é permissível da parte de Deus, o que não causa tragédia para ninguém, o que nos favorece ninguém, aquilo que é justo. Então eu só quero aquilo que o Senhor aprovou para a minha vida. Então buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, correr das coisas ilícitas, das coisas falhas dessa vida, sair daquilo que não presta, abrir mão daquilo que Deus mandou abrir mão, e aí sim o resultado final é, o teu dia vai terminar melhor do que começou. E todas essas coisas, o que é todas essas coisas? Ele colocou o nome ali, não? O que eu entendo todas essas coisas? Todas as coisas. Então começa a pensar aí no seu trabalho, todas as coisas, o seu salário, todas as coisas, a manutenção da sua casa, todas as coisas, um bem seu, todas as coisas, um casamento, todas as coisas, uma festa do filho, todas as coisas, conversão de toda a sua casa, todas as coisas, o melhor tempo da sua vida, da sua saúde, todas as coisas, um tempo de cura para sua casa, todas as coisas, um tempo favorável de Deus, o sopro de Deus sobre nossas vidas, todas as coisas vos serão dadas. Jesus estava dizendo isso é Mateus capítulo 5 ao 7, no Monte da Bem-aventurança, com a multidão na relva, ouvindo ele falar. Ele está falando para pessoas, ele não estava no céu falando para anjo, ele está falando para pessoas que tinham a responsabilidade de comer, de levar o pão para casa, que tinham a responsabilidade de sustentar a família. Então ele disse para os chefes de famílias, vocês têm que parar de correr atrás das coisas, busque a Deus e vocês encontrarão as coisas. Vou repetir mais uma vez para quem estava desconectado. Busque a Deus que vocês irão encontrar as coisas. Deus, ele tem um baú de tesouro escondido. Repete comigo, Deus tem um baú de tesouro escondido. Eu vou dizer na prática, hein? Existem coisas que vocês já viram, mas não enxergaram. O ministério infantil é uma prova disso. Estávamos aqui, bem próximo, nunca vimos aquilo lá. Passamos, mas nunca enxergamos. Passamos, mas nunca vimos. Mas vai chegar um tempo que Deus vai mostrar aos nossos olhos palpáveis.
Lembra que eu falei uma vez que nenhum pai aqui seria masoquista em levar o seu filho numa loja de brinquedo e falar: meu filho, olha tudo, mas não leva nada. Vai lá, brinca com tudo, e na hora de tirar o filho da loja, crise, vai chorar. Não, aquilo que Deus vai te mostrar é teu. Quando Deus fala assim: vai lá na terra e olha os cachos daquela terra, olha os frutos daquela terra, porque Deus quer te dar aquela terra. Eu não sei quantas pessoas estão precisando dessa resposta, mas aquilo que você tem como pensamento vai se tornar uma realidade na sua vida, vai se materializar, e é o tempo determinado no qual o reino se estabelecer como 100% da sua vida, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Alguém para viver o extraordinário de Deus aí? Repete, por favor. Todas as outras coisas. Jesus está falando para quem? Diga, para seres humanos. Não é para anjo, para seres humanos. Se Jesus quisesse somente nos salvar, Ele já tinha levado a gente, sim ou não? Quem compreende isso aqui? Né? Pô, se o nosso plano é aceitar Jesus ser salvo, então já leva agora, antes que eu me perca, por favor, né? Mas não é isso. Ele falou assim: para que tenham vida, e uma vida que satisfaz. O evangelho é gostoso quando ele é sensato desse jeito. Você vai ver muita coisa boa com Deus, você vai dar muito testemunho, vai ter muita mesa farta, você vai ter para dar e não pegar emprestado. Vai. Hoje você é empregado, amanhã você vai empregar. Hoje você tem um empregado, amanhã você vai ter 5, né? É sempre essa condição que a gente precisa na nossa vida, entendeu? Hoje você serve, amanhã você é servido. Hoje você faz, amanhã alguém faz por você. Eu quero dizer para você, com essas palavras, se você está entendendo, a tua hora vai chegar, crente. A tua hora vai chegar, isso é iminente sobre você. A tua hora vai chegar. Então o que ele diz para a gente? Buscai primeiro o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Eu recebi uma mensagem agora de uma pessoa que eu amo demais, falou assim: poxa, não vai dar, estou pegado no trabalho. Eu compreendo o trabalho, compreendo toda a história de vida, o que tu tem que fazer, mas é esses loucos que Deus ama, que larga tudo e fala: primeiro é o reino. E parece uma coisa simples às vezes, que Deus testa a gente. Deus testa a gente quando a gente para tudo, porque a Marta foi repreendida. E se você olhar de uma forma natural, tinha alguém se preocupar com as tarefas da casa. Na verdade, quem vai servir o chá para Jesus? Quem vai servir o pão com torrada? Quem vai passar um patê na torrada de Jesus? Então a Marta talvez ficou com as tarefas. Só que Jesus falou assim: poxa, quando o reino chega, o pão é secundário. Porque uma vez os discípulos falaram assim: tu não comeu nada? E falou assim: eu estou de barriga cheia. O que você comeu? O reino de Deus. Porque a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então assim, não sei se você já passou um tempo de jejum, no qual você já passou 4, 5 horas, daqui a pouco você nem sente mais nada. Tudo bem, há umas variações, o médico, a medicina, a física vai dizer que o teu corpo está reagindo, mas é que na verdade você começa a entrar num transe. E aí eu vou te falar uma coisa para você não esquecer, anotar na página do livro de trás, por favor. Em Atos capítulo 10, já estou terminando, Atos capítulo 10, o que é que eu disse? Rogério, livre Bíblia. Atos capítulo 10, abre, estou falando. Atos capítulo 10. Você sabe que tinha um camarada chamado Cornélio, qual era o nome dele? Cornélio recebeu uma revelação à luz do meio-dia. Ele viu um anjo, o anjo dizia para ele assim: Cornélio, as suas esmolas têm chegado até os céus, fica de pé para você não dormir. E aí o Cornélio recebeu aquela visão do anjo, o anjo deu a segunda mensagem para ele. Qual a segunda mensagem? Vai até a casa de Simão, um curtidor, beirando a praia, que lá tem um camarada chamado Simão, curtidor, e lá tem um Pedro, que ele vai dizer o que você deve fazer. Deus poderia falar o que Cornélio devia fazer através do anjo? Devia. Mas aí que está a virtude de quem busca primeiro o reino dos céus. O Pedro, nesse exato momento, enquanto o anjo fala com Cornélio, o Pedro está orando. O que Pedro está fazendo? Orando. E o texto diz que parece que houve um atraso na comida. E eu entendo pelo texto, a literatura dele, parece que Pedro desceu na casa de Simão e falou assim: está pronta a comida? Ih, Pedro, a brasa está molhada aqui, ó, calma aí, vai demorar mais um pouco. Pedro voltou para orar de novo, em jejum. Aí o texto traz uma palavra que você vai entender. Pedro entrou em transe. A palavra em transe, ele se absteve do lado carnal da terra e teve uma visão. Então quando você começa a se envolver com o reino, você não começa a sentir mais necessidade nenhuma. Já não importa mais se tem lenha ou se tem comida. Você quer receber a revelação.
E nessa que Pedro estava em transe, ele tem a visão do lençol descendo e os animais que é da linha judaica, que é impuro, descendo sobre aquele lençol. E aquele animal tinha uma tipologia que era o Cornélio, que era um centurião romano, era um ímpio dos nossos dias, né? E Pedro era crente, né? Aí Pedro tem aquela visão daquele lençol descendo, de repente Deus diz para ele assim: ó Pedro, mata e come. Ele fala: não, o senhor quer me testar? Eu estou em transe aqui, entrei em abstinência aqui, estou jejuando, mas também não estou louco. Mata e come. Pedro falou: não toco em coisa impura. Deus falou para ele: não diga que é impuro aquilo que eu já purifiquei. Moral da história: quando a gente tem uma vida de reino, Deus começa a revelar essas coisas para a gente começa a enxergar as coisas do céu caindo sobre nós, e aquilo que a gente dizia que não era para a gente, acaba tendo acesso para a gente, aquilo que você nem imaginava que seria para a sua vida, acaba sendo. Eu quero dizer que Deus transforma as coisas impuras e transforma em pura, para dar para você essa visão que você tem, esse lençol descendo sobre a sua cabeça, é para você. Não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei, não diga que é para você aquilo que eu preparei. Pedro, mata e come. Tudo isso porque o nível da revelação, um pouco mais de reino. Às vezes você está jejuando, você fala assim: pô, 2 horas. Aí o Senhor fala assim: não entrega agora não. Eu fui fazer uma agenda em uma das cidades, não vou falar porque deve ter alguém me assistindo, e eu estava num hotel. Esse lugar separou um hotel pra gente. Aí eu desci, eu e Bárbara, Estherzinha. Aí pensa num buffet de um hotel, top demais. Aí quando eu desci, Deus falou assim: hoje você não come. Eu falei: Satanás, você está falando? Não. Nitidamente, hoje você não come. E aí a Bárbara e a Esther pegando uns negócios maneiros lá, cara. Pô, aí eu sentei na cadeira, tipo assim, sniff, né? A Bárbara: vai comer não, amor? Eu falei: Deus mandou não. Tinha uma batalha que eu tinha que enfrentar aquele dia, que a guerra só ia vencer através de jejum e de oração. O que eu ia falar quem eu ia falar naquele dia precisava daquela purificação. Quando Deus quer entregar algo grande para alguém, Deus fala assim: se purifica, porque eu vou entregar muito grande para você. Josué 3,15, ele tinha que ganhar uma cidade, ele tinha que governar. Deus fala assim: santificai-os. Aí Deus mandou santificar a esposa, marido, filho, toda a casa. Eu quero dizer para você, se a sua célula entrar no nível de santificação, Deus vai entregar coisas maravilhosas para a sua célula. Se você como marido e mulher entrar no nível de santificação, separação, tiver um devocional com Deus, colocar Deus como prioridade, não as coisas desse mundo, Deus vai fazer as coisas extraordinárias para a vida de vocês. Está para nascer alguém na sua família que vai ser compatível com aquilo que Deus vai entregar em você. Você vai ser, eu não estou aqui falando de coach não, estou falando de coisas reais, visíveis. Você vai ser a referência da sua casa. Quando a sua casa falar de alguém que deu certo, o seu nome vai ser citado. Quando a sua casa souber e quiser pedir conselho para alguém, vai ser você, sabe? Hoje você está na cova, hoje você é vendido, mas Deus vai trocar essa roupa que papai fez colorida e vai colocar uma roupa de governo para você. E você vai ter para dar para a sua família, você vai ter para dar para a sua casa, e por causa daquilo que Deus vai fazer em você, ninguém da sua família vai passar fome nem miséria mais. Seus filhos não irão sofrer o que você sofreu. Vai ficar de história para eles. Você vai viver o extraordinário. Tem alguém aí? Segura a mão da sua esposa e fala: santidade ao Senhor, separação ao Senhor. Se você está com a sua cela, se reúna com a sua cela e fala: vamos nos separar, vamos orar. Vai acontecer, Deus vai fazer. O nobre projeta coisas nobres pela sua nobreza. Vai persistir. Alguém reage nessa noite. Só eu que estou louco aqui, irmão. Agora enchi vocês de formação e esperança, sim ou não? Sim ou não? Eu estou falando que não é compatível com você agora, porque quando Deus fala de promessa, não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. Você está entendendo? Quando Deus fala de fé, não tem nada a ver com o que eu estou vivendo. Porque Deus falou assim para Abraão: Abraão, vou te dar uma descendência. Abraão estava dentro da tenda. Aí Deus fala assim: deixa eu falar para você de forma visível, sai daí. Aí Deus começa a mostrar, fala: o que tem areia do mar e a estrela do céu? Descendência. Consegue contar? Não. Assim serão minhas promessas na sua vida. Nós somos benditos em Abraão. Jesus não anulou Abraão também. Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Mas nós temos promessas do Senhor sobre nossas vidas. E Deus vai te levar num campo de visão que você vai começar a ver.
Eu sei que muito bem, às vezes, parece que você vai envelhecendo como Abraão e como Sara. Você fica desesperançado, sabe? Entristecido, vê alguém caminhando, né? Aí de repente o Eliezer nasce, você fala assim, pô, o Eliezer nasceu, mas a minha promessa não. Aquilo que é teu, ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar de você. Agora uma coisa que eu quero dividir com vocês é a distração. Porque de tudo que você ouviu agora, o inimigo vai trabalhar a semana inteira. Se na verdade já não está trabalhando, de que forma? O que eu estou dizendo, ele está dizendo assim, não é para você, não olha, não preste atenção. Então, o terceiro tópico do livro é a distração. Se você se distrair, você não vai viver. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, olhai para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu vou voltar ao que eu iniciei aqui falando para vocês no início. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele afundou? Não, porque ele estava olhando para o rei, ele tinha direção. Se você perder a direção, o foco, você vai se perder novamente. Como você começa o ano, você olha para janeiro, você tem que começar esse mesmo olhar de janeiro para fevereiro também. O mesmo olhar de janeiro tem que ser até dezembro. Você não pode perder o foco. Você não pode estabilizar, você não pode deixar que as ondas, tempestade, ruminem você. Há uns salmos aqui que quero dividir com vocês. Salmo de número 119, Salmo 119, verso 37. Salmo 119, verso 37. Diga assim, elimine as distrações. Mais alto, por favor, elimine as distrações. Quem gosta de série, Netflix aqui, abre mão. Pega essa série, entra no quarto, fecha a porta. Pega essa série, pega um livro, pega a Bíblia. Pega essa série, se tranca no quarto. Não sei orar por muito tempo. Bota louvor e fica de boca fechada. O Espírito vai entrar, vai te movimentar. Entendeu? É só trocar. Só trocar. O que você faz muito para você agora canaliza, faz muito para Deus. Talvez o que você faz não é ilícito, não é pecado. Então a gente não está tratando só de pecado. Talvez o que você faz é lícito. Não tem pecado nenhum. Mas o reino de Deus é abrir mão até das coisas permissivas. Quer ver uma coisa? Jesus vem aqui e diz para todo mundo subir porque tem um banquete. Quando ele chega para os cidadãos aqui na terra, há um cara que dá uma desculpa para o banquete dizendo assim, olha, diz para ele que eu não vou agora porque eu acabei de comprar uma terra, lícito. O outro chegou e falou assim, acabei de comprar junta de boi, lícito. O outro falou assim, acabei de casar, lícito, tudo é lícito. Quando a gente entende o reino de Deus, é quando nada mais importa para a gente. Até o que ele dá não importa para a gente. Ter Isaac era lícito? Era. Mas Deus pede, então toma. Então toma. Está entendendo o que é o reino de Deus? Transcende qualquer pensamento, qualquer linha, qualquer cálculo. O reino de Deus é muito mais do que a gente possa imaginar. Olha o que o salmista diz, ó. Desvia os meus olhos das coisas. Todo mundo diga isso, por favor. Desvia os meus olhos das coisas. Todo mundo junto. Desvia os meus olhos das coisas e me restaura no meio da sua. Quem foi restaurado aqui nessa noite? Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Realmente, fato, pastor, eu estava igual Ló, olhando para as campinas verdejantes, esquecendo das promessas, que é o tempo de Deus vai florescer. Talvez você tenha olhado as campinas verdejantes, os outros prosperando, os outros, você tem promessa. Eu não me assusto quando alguém começa a crescer, assustador não, porque crescimento é para todos, e às vezes tem umas coisas meia malandreadas que todo mundo faz para crescer, mas o problema é até quando isso vai. Porque ninguém consegue mentir a vida inteira. Uma hora a casa cai. A casa caiu para Ló, mas a casa se manteve de pé para Abraão. Por quê? Ló não tinha promessa, Abraão tinha promessa. Tem alguém comigo aí? Não? Pelo amor de Deus, dá uma glória a Deus nessa noite aí, irmãos. Tá para nós. Tem 5 minutos ainda. Ontem eu fui pregar, me deram 30, fiquei doido. Presta atenção. Embolei tudo, saiu o que deu. Vamos lá. No final o pastor falou assim, Feijão, tu tem muita informação, tem que ser um culto mais longo para tu. Eu falei, eu te falei. Presta atenção. Quando Deus criou Sansão dentro de um tempo impróprio. Israel estava perdido, mas Deus criou Sansão. Mas o que fez Sansão? Sansão, ele foi levantado para enaltecer a família dele, a casa dele, porque a sua mãe era estéril, então Deus já começou a fazer um milagre na casa. E depois um milagre sobre Israel todo, porque Israel era totalmente assombrada pelo povo inimigo. Então Sansão veio, e quando Sansão veio, os inimigos começaram a fugitar. Agora Israel tem quem representa Deus lá. Mas uma única distração comprometeu a casa e a nação. Uma única distração
um olhar simples para Dalila. A Bíblia chama Davi de um homem segundo o coração de? A Bíblia chama Davi um homem segundo o coração de? Mais alto, segundo o coração de? Uma única distração de um dia comum, lícito também. Estava descansando, era o rei, mas só que o texto diz que era tempo dos reis estar na guerra. Uma única distração comprometeu toda a sua casa. Israel desabou depois de Davi. Salomão veio, mas não foi o rei que foi Davi. Salomão fez pacto com deuses, com mulheres estrangeiras, casou por política. Todos os filhos de Davi foram dizimados. Um cobiçou o outro, um irmão matou o outro, por causa de uma distração. Quando você se distrai, você leva multidões junto com você. Nunca tire os olhos da sua promessa. Quem hoje precisa vir no altar mais um pouquinho, colocar diante do Senhor o que você ouviu, o que você quer para a sua vida, os seus sonhos, seus projetos.